vai para uma peça que é uma discussão à parte, que é o DeAndre Ayton, né? O DeAndre Ayton, ele chegou no Suns, primeira escolha do draft, tudo ao redor dele, muita expectativa em cima do DeAndre Ayton. Temporada passada talvez tenha sido a temporada de consolidação do Ayton, de a gente olhar para ele e falar, beleza, o Ayton é um pivô que a gente tem que levar a sério, teve um playoff maravilhoso, o playoff do Ayton foi muito bom. Algumas ressalvas nas finais, eu acho que nas finais ele ficou um pouquinho abaixo, mas foi um playoff muito bom. E chega nessa temporada e tem o caso, né, o que gerou uma repercussão muito grande, do Suns não renovar automaticamente com ele, priorizar o Mikal Bridges, não renovar com o Ayton, e aí toda essa questão em cima do DeAndre Ayton. Para você, Ricardo, você acha que o Suns ainda não tem essa confiança que o Ayton é um cara para um contrato máximo, para um contrato a longo prazo? Você acha que o Suns tem essa percepção do Ayton, ou o Suns só quis dar mais uma temporada para ele, para realmente fazer ele se provar? O que você acha que rolou para o Suns não renovar diretamente com ele? Eu acho que passa pelos dois. Eu acho que é um meio termo entre os dois. Não é necessariamente que eles olhem para o DeAndre Ayton e falem, olha, não dá para pagar um contrato máximo desse cara, eu não acredito e tal. Mas eles olham para o mercado e eles veem que, assim, muita gente está com o pé atrás de investir em pivô. Né? É complicado. A NBA não é dos pivôs hoje. Então, você tem que ficar com o pé atrás e dar 170, 180 milhões em 5 anos para um pivô. É difícil. Não é uma decisão fácil. É muito mais fácil você fazer isso com o Mikal Bridges da vida, por exemplo, que é um jogador que é um jogador que, além de estar no perímetro, não é um jogador que, quando o time tiver que jogar baixo, por exemplo, não é um jogador que vai sair de quadra, porque é um jogador versátil e tal. É um jogador que tem uma função muito específica, que é alguém que a NBA olha com muito bons olhos. O DeAndre Ayton, você pensa assim, o Suns talvez ele olhe assim e fale, olha, eu posso cobrir as propostas por ele. Então, por que não esperar alguém oferecer o contrato? Eu acho que a NBA ela ficou um pouco complexada nesse sentido, Luiz. Eu acho que a gente cobra muito que os times acertem extensões prévias com jogadores, e assim, antes eram os astros, que esperavam muito cedo. Então era Luka Doncic, era Trae Young e tal. Agora a gente cobra a extensão prévia de Landry Shamet, por exemplo, sabe? Eu acho que tá muito fissurado o negócio. Né? A gente cobra um John Collins. John Collins, por exemplo, que achou-se um absurdo não dar uma extensão prévia para ele, é um cara que você vai para o mercado, quer agente livre restrito, você vai lá e cobre. É a situação que é mais confortável para todo mundo? Não. O jogador gostaria de uma extensão prévia, obviamente, mas o jogo é assim, né? Eu acho muito e os próprios times nesse sentido e a própria imprensa na forma como ela noticia as coisas também, elas criaram essa situação em que o jogador se sente ofendido quando ele recebe um contrato prévio. O DeAndre Ayton talvez a gente possa falar um pouco mais, é uma primeira escolha de draft, é um cara que se provou muito bem nos playoffs, talvez sim, mas a maior parte dos jogadores que a gente cobra extensão prévia, por exemplo, ultimamente, são jogadores que, sinceramente, há 5, 10 anos, a gente deixaria numa boa se a gente restrito, cobrir contrato, cobrir o valor que alguém oferecer, tá tudo bem, não tem problema nenhum, sabe? Eu acho muito estranho a forma como se tratam os agentes livres restritos. Eu acho que todo mundo cobra. A agência livre restrita ela foi criada exatamente para proteger o time, para o time poder cobrir a proposta, poder deixar o jogador ser agente livre numa boa e poder cobrir as propostas para segurar ele. Agora virou uma ofensa você deixar o cara virar agente livre restrito. Eu acho meio estranho a forma como tudo é noticiado. Dito isso, o Ayton, para mim, ele é uma chave interessante desse time, porque assim. Na NBA de hoje, há situações em que você não consegue ter um pivô em quadra. E o Ayton é um pivô que você não consegue tirar de quadra. O Ayton é um jogador que ele se provou que você pode deixar em quadra em qualquer situação. Né? Ele não era um bom defensor quando a gente chegou na NBA, ele era péssimo defensor, mas eu acho que nos últimos anos ele passou a entender que ele tem que defender. Né? Ele entendeu que, e assim, Luiz, o mais importante é que era uma questão de vontade mesmo, porque as ferramentas ele tem, ele é móvel, ele é forte, então assim, ele é muito interessante, porque ele pode pisar para fora. Ele defendeu bem, né, Ricardo? A temporada universitária dele, ele não foi tão mal defendendo. A questão é quando ele quer defender, quando ele queria defender. Esse é o grande ponto. Agora, ele não é um protetor de aro, não é exatamente isso que ele faz, mas ele é um jogador muito móvel.
E que, por sinal, é o que a NBA pede hoje. Eu acho que entre você ter um grande protetor de aro e ter um jogador, um pivô que saia e consiga marcar, trocar marcação, por exemplo, e defender armadores, não deixar que essa seja atacada por jogadores mais baixos, por exemplo, mais rápidos, é esse cara que a NBA quer. E o DeAndre Ayton ele pode fazer isso. Ele ainda é instável em relação a isso. Ele não é 100% do tempo intenso defensivamente. Há jogos e jogos com ele. Mas nos playoffs, que foi quando o Suns realmente precisou, ele mostrou isso. Hoje, o NBA, Luiz, é muito difícil você ter um pivô que um time muda para uma formação sem pivô, volta para uma formação com pivô, vai na sanfona, né, mudando a formação, vai para mais baixo, mais móvel, mais ágil, mais alto, mais forte, e você não precisa mexer no teu time. O DeAndre Ayton é um cara que provou isso. Você muda o time que ele enfrenta e você não. E se ele estiver motivado de fato, se ele estiver, né, pegando mesmo, ele não é um cara que você tem que trocar. É muito difícil ter um pivô como esse na NBA. Esse é um diferencial também que o Suns tem. Agora, é aquela história. Uma coisa é você falar, olha, esse cara aqui defendeu bem nos playoffs. Outra coisa é você pegar os playoffs especificamente e entregar 172 milhões em 5 anos para ele. Baseado nisso, baseado em 6 meses de boa defesa que você viu, em 3 meses de boa defesa que você viu. Sabe? Às vezes você tem que manter o jogador motivado, né, a provar o seu valor. E parece que o Ayton está muito nessa. O Ayton não se sente ofendido por não ter recebido, ele se sente chateado. Ele fala, ó, eu queria ter recebido. Mas ele não é que ele vai embora do Santos. Ele vai chegar e vai falar, ó, me manda embora. Recebi uma proposta aqui, eu não quero que vocês cubram. Não é assim que vai funcionar. Até porque ele está na melhor condição possível, né, Luiz? Ele vai receber um contrato máximo no fim das contas. Alguém vai oferecer um contrato máximo, o Santos vai ter que cobrir. Não há dúvida sobre isso. E ele está num time vencedor, né? Com 22, 23 anos, ele está num time que já fez final de NBA. Então, para ele tá muito bom.